O que não pode faltar para uma pessoa que quer mudar a sua história, sabendo que esse filme vai ser um filme complicado? Quando eu falo isso, é justamente por causa dessa tese de como eu entendo hoje, principalmente para as pessoas mais novas, que a rede social é um grande gerador de ansiedade, se você não souber como absorver aquelas informações, né? É muita informação, muito acessível e muito rápida e na palma da mão, né? Então, quando eu falo que as pessoas veem muito ali o agora, a foto, e ignoram o filme, é que por trás de cada história de sucesso, por trás de cada empreendedor ou cada pessoa bem-sucedida em qualquer atleta, seja ou um grande executivo de uma empresa, tem um filme muito mais longo que teve muita renúncia, muito sacrifício e muito fracasso no caminho, entendeu? Então não existe caminho para você ser bom em algo que não envolva você fracassar muito no processo. Esses 5 anos que eu falo que foram 5 anos que eu passei com a renda menor que eu tinha, foram 5 anos errando muito, aprendendo, errando. E a pessoa que você se torna depois que você comete o primeiro erro é diferente da pessoa que você era antes de errar. Então é importante você sair da inércia e vá tentando assim, ser bom em algo, construir algo ou enfim, prosperar. É um grande jogo de tentativas e erros, assim. E cada erro que você comete, você aprende mais. É um pouco disso. Não é legal você falar nisso, porque assim, eu vejo que as pessoas têm muito medo de tentar, de ousar, de fazer alguma coisa diferente por medo de não dar certo. Então elas ficam paralisadas e procrastinando. E eu sempre digo, quanto mais você procrastina, meu amor, mais a coisa vai demorar para acontecer. Você tem que tentar, mesmo que não dê certo. E fazer as pazes com o fracasso. Porque não tem outro caminho que não seja errando, dando errado. Que quando você erra, você entende onde você errou, você vira um ser humano diferente e aí você ajusta a sua rota. Se você não passar por isso, você nunca vai dar o grande acerto. Entendeu? E eu sei, assim, pela política, que o jeito que vocês trabalham, que isso também em relação aos seus colaboradores, aos assessores, todo mundo trabalha aqui, são quantos funcionários? Vocês têm mais de 2.000 pessoas hoje ligadas a vocês, trabalhando direto e indiretamente com vocês. Isso vocês usam muito, vocês estimulam essa tentativa, porque a pessoa fica com medo. E se eu tentar e der tudo errado? Vocês estimulam isso? Vocês acham importante isso? É quase cultural, porque quando você pensa numa empresa, como ela é, qual é a cultura dela, a cultura de uma empresa nada mais é de como as pessoas mais influentes nela agem. Então, o meu jeito de ser, o jeito dos meus sócios de ser... Os líderes, né? Os líderes. Nem sempre. As pessoas mais influentes. Às vezes, o melhor vendedor é mais influente que o líder. Então, assim, como as pessoas mais influentes naquela empresa são. E a nossa empresa sempre foi um lugar que deu espaço para as pessoas criarem e tentarem. Eu tive muito espaço aqui para tentar algo novo, criar algo novo. Muitas vezes deu super certo e muitas vezes deu completamente errado. Então, isso acaba passando para a empresa como um todo. Então, é uma empresa que te dá muito espaço para tentar e tudo bem se der errado. Como as pessoas têm a falsa impressão que tudo é rápido e tudo tem atalho. E uma outra falsa impressão é que, como referências ou grandes empreendedores ou grandes artistas, eles têm algo diferente no DNA. Como se, eu não conseguiria ser igual àquela pessoa, porque aquela pessoa ela tem um negócio, é diferente, não é. E aí eu levo exemplos, né? No TEDx eu levei dois bons exemplos. Eu adoro esses exemplos, adoro. Então eu levei o exemplo, por exemplo, do Pablo Picasso. Então quem não tem a impressão que o Pablo Picasso, na época, pegava lá o quadro e aí passava, sei lá, 7 horas pintando e nascia uma obra de arte. E aí tem um quadro chamado Guernica, que eu tive o prazer de ir no museu conhecer pessoalmente mês passado, que Guernica é uma das maiores obras de Picasso. Para Guernica, acho que eu vi. Ele está onde? Está em Madrid. Eu vi, Madrid, maravilhoso, claro. Eu estive em Madrid, sim. E aí para mim foi um momento, porque eu estou há 10 anos falando de Guernica, né? E aí o Guernica é um quadro que é referência de Picasso e que ele precisou de 79 rascunhos para ser feito. Então, assim, o cara que é talvez um dos maiores artistas da história precisou de 79 rascunhos para fazer algo. E aí então meu primeiro erro, achar que o Picasso pintava ali 2, 3 horas, resolvia sair uma obra de arte. Errado. Aí depois meu segundo erro. Como é que deve ter sido o processo de Picasso fazer Guernica? Ele fez um primeiro quadro, ficou horroroso, aí o 10º ficou um pouquinho melhor, aí lá no 50 ficou melhorzinho. No último, a obra final era o último rascunho com retoques.
E aí, quando especialistas analisaram Guernica, eles encontraram fragmentos do rascunho 2, e do rascunho 3, e do rascunho 40. Foi o excesso de repetições que fez com que Picasso fizesse uma das suas maiores obras e outras mais. Assim. Mas é muito interessante porque quantas mil obras Picasso tem que não ficaram conhecidas? Mais de 20 mil. As pessoas falam Pablo Picasso é um gênio. Não, peraí. Olha isso. E aí ele tem mais de 20 mil obras e algumas centenas de obra-prima. Tem vasos do Picasso, tem tapete do Picasso que ninguém nem conhece. Assim, não foi bom, exatamente. E o outro que eu usava do Thomas Edison, que inventou a lâmpada. E aí tem um dado interessante sobre o registro de patentes do Thomas Edison. Então, o Thomas Edison, ele registrou mais de 2.000 patentes para ter 2 invenções que foram realmente consideradas geniais, etc. A lâmpada. E aí o mais engraçado da história é que na época que saíram as invenções mais geniais dele, foram as épocas que ele estava tentando mais. Então ele estava tentando um monte de coisa e no meio daquele emaranhado saiu a lâmpada. E aí na mesma leva de patentes que veio a lâmpada, o Thomas Edison encontrou uma boneca, ele inventou uma boneca que tinha uns curtos-circuitos. Depois você bota no Google, a boneca de Thomas Edison. A boneca era tão horrorosa que além de assustar as crianças, ela assustava os pais das crianças. Então assim, imagina uma pessoa que a gente tem como um grande inventor, né? Inventou a lâmpada. Para ele inventar a lâmpada, ele teve que inventar um monte de coisa muito ruim. E a gente tem essa falsa impressão de procrastinar, de ficar assim, não vou fazer isso, não vou errar, não vou testar que isso, não vou errar. O Thomas Edison teve que errar 2.000 vezes para acertar uma, né? E a gente acha que ele é simplesmente um cara fora da curva. Não é. Eles são só mais resilientes. Né? Exatamente. E é muito importante porque a gente fica com medo de usar e não faz as coisas até com medo do julgamento. E eu sempre falo, gente, dane-se a opinião do outro. Porque enquanto você for ficar baseado em opinião do outro, você não vai fazer nada, você não vai se mexer. E aí os outros estão fazendo, você está parado. Exato. Para mim, uma outra coisa que eu estudo bastante é o estoicismo. O estoicismo diz que a opinião do outro é um problema do outro, não é seu. É a percepção que o outro tem sobre você. Porque pensa bem, eu posso chegar para o Bruno e falar, Bruno, eu não gosto de preto. Eu não gosto de preto, é uma suposição. Eu só gosto de preto. Não, é uma suposição, eu adoro preto. Eu digo assim, porque na minha vida eu não gosto por algum motivo, então é minha opinião. Isso é muito importante. A opinião do outro só diz respeito ao outro. A gente precisa se alinhar com isso para a gente correr atrás das nossas coisas sem pensar o que os outros vão falar. Senão a gente não sai do lugar. É verdade. A gente está muito suscetível a julgamento nos dias de hoje, com rede social, com exposição, é um excesso de exposição. Então, quanto melhor você preparar sua mente para se blindar da opinião dos outros, quanta gente queria pegar o celular e fazer um conteúdo, ou queria falar algo, ou queria falar em público, e fica preocupado com o julgamento. Obviamente não é fácil, mas é importante que você comece a desapegar. Até porque existem críticas e críticas. Tem aquela crítica construtiva de pessoas que você gosta, pessoas que te admiram, que vão te botar para frente, e críticas que vão só te levar para baixo. Então, é isso.